pessoal! Nesta videoaula de hoje nós vamos fazer a demonstração da regulagem do tamanho de ponto na galoneira base plana e na galoneira base cilíndrica. Bom, para fazer a regulagem de ponto na galoneira base plana, primeiro a gente tem que abrir as tampas da máquina, tampa lateral. A gente visualiza na lateral a escala de regulagem da tensão do ponto. Então, nós visualizamos essa porca de ajuste e a alavanca. Essa porca, quando a gente solta, a gente movimenta a alavanca para cima e para baixo, e aí a gente vai estar mexendo na tensão do ponto. Se o ponto ele vai ficar mais solto ou se ele vai ficar mais franzido. Então, de acordo com o tamanho de ponto que nós estivermos trabalhando, a gente tem que regular a tensão do ponto na costura. Então, se a gente deixar a alavanca mais para cima, o ponto fica menos esticado. E se a gente deixar a alavanca mais embaixo, o ponto vai ficar mais esticado. Então, na lateral da máquina, a gente vai regular a tensão do ponto na galoneira base plana. Nós visualizamos também esse botão. Esse botão, ele serve para a gente regular o tamanho do ponto em milímetros. Então, a gente consegue deixar o ponto menor ou o ponto de um tamanho maior. Para isso, a gente tem que apertar e regular o ponto de acordo com a escala que a gente visualiza no volante da máquina. Então, ao apertar o parafuso, o pino encaixa no excêntrico, que vai liberar a regulagem do tamanho do ponto na escala do volante. E aí a gente tem que girar e observar esse ponto vermelho que tem na lateral. E de acordo com o valor da escala, que está alinhado com esse ponto vermelho no cabeçote da máquina, a gente vai estar regulando o ponto. Então, quando a gente regula em 0, a agulha vai trabalhar parada. Então, quando a gente regula em 1,5, significa que cada ponto vai ter 1,5 milímetro de distância entre um ponto e outro. Aqui o ponto vai ter 2 milímetros de tamanho e assim sucessivamente. O maior tamanho de ponto é de 4,5 milímetros. Então agora a gente vai fazer a demonstração. Nesse teste, o ponto está com 4,5 milímetros de comprimento e a máquina foi regulada no ponto máximo de franzimento. Então a gente percebe que ele deu uma leve franzida nesse ponto da costura. Então nós vamos regular a máquina e vamos diminuir esse franzimento, que vamos retirar esse ponto de franzimento que surgiu no tecido. Ele ficou levemente franzido. A gente observa que o tecido ficou levemente franzido e ele está com um ponto de 4,5 milímetros de comprimento. Então o ponto está grande. Nós vamos diminuir o tamanho do ponto e vamos diminuir esse franzimento que está no tecido. Vamos retirar esse excesso de franzido que está no tecido. Para isso, nós temos que a alavanca que regula a tensão do tecido está no ponto mais baixo. Então ela se encontra no ponto mais baixo. Nós vamos soltar a porca e vamos colocar a alavanca no ponto mais alto. Vamos apertar novamente aqui a porca e vamos regular o ponto
em 2,5 milímetros. Então aqui nós observamos que o ponto foi ajustado para ter o tamanho de 2,5 milímetros. Está ajustado. E agora a gente vai fazer o teste. Então aqui nós observamos o ponto já regulado, o lado direito da costura. Nós observamos que não tem mais franzimento no tecido. E aqui o lado avesso da costura, também a costura ficou perfeita e o tamanho do ponto diminuiu. Então aqui nós temos na nossa amostra um ponto de comprimento de 2,5 milímetros. Na galoneira base cilíndrica, a regulagem de ponto ela é um pouco mais fácil do que na galoneira base plana. Por quê? Nós temos a escala, a alavanca de regulagem da tensão do ponto e a escala que regula o tamanho de ponto de uma forma mais fácil para regular. Então, se nós girarmos o seletor de pontos, a gente vai estar conseguindo regular o tamanho do ponto. Se a gente gira no sentido horário, a gente vai diminuir o tamanho do ponto, e se a gente gira no sentido anti-horário, a gente vai estar aumentando o tamanho do ponto. Então, só de girar essa escala, a gente consegue graduar o tamanho do ponto. A graduação do tamanho de ponto na escala vai de 1 até no máximo 4,5 milímetros de comprimento no tamanho do ponto. Na parte frontal da máquina, nós temos a escala de regulagem do tamanho do ponto e na lateral da máquina nós temos a alavanca que vai regular a tensão do ponto. Se o ponto ele está mais frouxo ou se o ponto está mais tensionado, chegando a franzir o tecido. Então agora nós vamos fazer a demonstração. Nós vamos diminuir o ponto, estamos diminuindo o tamanho do ponto e vamos fazer um ponto de 2 milímetros de comprimento. Então aqui nós visualizamos a amostra da costura feita num tecido plano e utilizando um tamanho de ponto de 2 milímetros. Nós observamos o lado direito da costura e o lado avesso da costura. Então agora nós regulamos a máquina com um ponto com 4 milímetros de comprimento, então é um ponto grande, e vamos fazer uma amostra. Aqui nós visualizamos o ponto com 4 milímetros de comprimento, lado direito do tecido e lado avesso do tecido. Então aqui nós observamos a diferença. A amostra superior tem 4 milímetros o tamanho de ponto e a amostra inferior tem 2 milímetros de comprimento o tamanho de ponto. Então, a gente visualiza o lado direito da costura e o lado avesso. A gente observa que a amostra não demonstra tensão
o tecido não se encontra franzido, então a costura está adequada. Agora nós vamos simular um tecido, uma costura com o tecido franzido. Então nós vamos aumentar a tensão do ponto. Quando nós soltamos a porca e colocamos a alavanca no ponto mais alto da escala, a costura ela vai ficar mais esticada. E quando nós soltamos a porca e colocamos a alavanca no ponto mais baixo, a costura vai ficar mais solta, menos esticada. Essa regulagem, ela precisa sempre ser observada e feita de acordo com o tamanho de ponto que a gente regula na escala de tamanho de ponto. Então vamos analisar. A alavanca, ela está no ponto mais baixo, então o nosso ponto está folgado, está solto. E a regulagem foi feita em 2,5. Nós costuramos a amostra, a gente observa que ela ficou ondulada. Então a gente observa um índice de ondulação, a gente observa que a costura ficou levemente ondulada. Então nós temos que retirar essa ondulação que ficou na costura. A costura ela tem que ficar bem retinha, ó. A gente percebe nesse ponto aqui que o tecido ficou levemente franzido. Então a gente tem que deixar a costura um pouquinho mais esticada para tirar essa ondulação que ficou no tecido. Para isso, nós vamos soltar a alavanca, soltar a porca que prende aqui o parafuso e vamos colocar a alavanca no ponto mais alto. Vamos apertar aqui novamente o parafuso e vamos tirar outra amostra de tecido. Agora nós observamos na amostra que ela ficou lisinha. Ela está toda lisinha, ela não está mais com aquela ondulação. Então nós observamos que o tecido não está ondulado, ele está lisinho. Então nós conseguimos tirar aquele franzido que tinha na costura. Então nós temos sempre que cuidar com a regulagem da tensão do ponto, para que ele não fique muito esticado ou para que ele não tenha irregularidade na tensão da costura para formar a ondulação. Agora nós vamos demonstrar como é feita a troca da agulha. Sempre que for trocar a agulha da máquina, é importante desligar a máquina e fazer a troca da agulha com a máquina desligada. A forma correta de colocar a agulha na máquina galoneira é com o chanfro da agulha virado totalmente para trás. E a gente tem que colocar a agulha perfeitamente virada para frente, com o chanfro virado para trás. Ela não pode ser colocada assim, torcida. Ela tem que ficar bem certinha. E a gente tem que posicionar a agulha e colocar ela aqui dentro até que ela encoste totalmente no suporte da barra da agulha. Lembrando que o código da agulha da máquina galoneira é a B63. Aqui nós estamos visualizando a barra da agulha vista atrás, é a vista traseira da barra da agulha.
Então, quando nós encaixarmos a agulha na barra, no orifício da barra, nós temos que analisar por esse orifício se a agulha está encostando no seu ponto máximo. Aqui a gente consegue visualizar então a agulha encostada no ponto mais alto do encaixe na barra. Então a gente tem que observar por esse orifício se a agulha encostou no seu ponto mais alto. Então aqui nós observamos as 3 agulhas e o parafuso de aperto que solta, que a gente tem que soltar para retirar a agulha da barra. Então nós utilizamos uma chave Allen para trocar a agulha. Então a gente tem que introduzir a chave Allen no parafuso, soltar o parafuso, não precisa retirar o parafuso, apenas soltar. A gente retira a agulha e aí a gente pode usar a máquina trabalhando com as 3 agulhas ou não, a gente pode trabalhar com 2 agulhas ou com apenas uma agulha. Então a gente retira a agulha e na hora que a gente for colocar novamente a agulha, nós temos que tomar o cuidado de colocar ela perfeitamente alinhada e com o chanfro da agulha para a parte de trás, virada para a parte de trás da máquina. Nós introduzimos ela totalmente no orifício e damos o aperto. Não precisa apertar com muita força, é só dar um aperto necessário que a gente percebe que a agulha não vai cair. Então, olha só, nós observamos que a agulha tem que ir até o final e encostar. E aí a gente dá o aperto. Então, aqui nós conseguimos observar a parte de trás da barra da agulha, com as 3 agulhas encostadas totalmente no orifício. E aqui nós observamos então as agulhas já colocadas na barra da agulha na máquina galoneira. E esse orifício a gente visualiza na parte de trás da barra da agulha. E desta forma foi feita a troca de agulha na máquina galoneira base cilíndrica. Da mesma forma é feita a troca de agulha na máquina galoneira base plana. E assim nós demonstramos como é feita a regulagem de ponto na máquina galoneira base plana e na máquina galoneira base cilíndrica e também a troca de agulha. E por hoje é só.